Nesta aula falaremos de funções exponenciais e logarítmicas. Vamos falar primeiro de expoentes irracionais. Se eu tiver um expoente inteiro positivo, um n inteiro positivo, então b na n é definido como sendo b vezes b vezes b multiplicado por n mesmo n vezes. Então não há problema nenhum em definir uma potência com expoente inteiro positivo. Para expoentes negativos, eu defino b na menos n como sendo 1 sobre b na n. Além disso, podemos definir potências para expoentes fracionários através do uso de radicais. Então, b na n sobre m, se n e m são inteiros positivos, então essa é a raiz mésima de b elevado a n. Então, isso vale para n inteiros positivos e b número positivo. Mas se eu tiver um número irracional, como π, por exemplo, não é que nem é uma dízima periódica, então não pode ser colocado como pode ser escrito como uma fração, né? Então, como eu definiria, por exemplo, um número irracional para π ou para qualquer outro número irracional, a potência 2 elevado a π, por exemplo. Como definir uma potência com um expoente irracional. Então, a base 2 e o expoente eu escolhi um número irracional, por exemplo, π. Então, uma maneira de fazer isso é através de um esquema de aproximação. Nessa tabela que eu coloquei aqui, eu coloquei na coluna da esquerda, eu coloco valores de x que vão se aproximando sucessivamente do número π. A cada linha que passa, o x está se aproximando cada vez mais de π. Eu pego justamente x igual a 3, depois x igual a 3,1, 3,14, 3,141, 3,1415 e assim por diante. Então, a cada etapa, o x, eu agrego um dígito da expansão decimal de π e o número x vai ficando cada vez mais próximo de π. Na coluna da direita, eu calculo os valores de 2 elevado a x para esses valores de x da coluna da esquerda. Note que os números da coluna da esquerda são todos números racionais, ou todos podem ser escritos como fração. O 3 já é um número inteiro. 3,1 é 31 dividido por 10, então é uma fração. 3,14 é 314 dividido por 100. 3,141 é 3.141 dividido por 1000 e assim por diante. Então, teoricamente, teríamos como calcular 2 elevado a x, onde x são esses números racionais aí da coluna da esquerda. Então, nós vemos que a cada etapa que passa, o 2 na x está se aproximando cada vez mais de 2 elevado a π. Então, eu poderia dizer que pelo menos com 6 casas depois da vírgula, aí, o 2 elevado a π é aproximadamente 8,824977. Propriedades das potências, né? Potências têm essas 3 propriedades básicas já conhecidas. B elevado a x vezes b elevado a x, produto de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes. Quociente de potências de mesma base, mantém a base, subtrai os expoentes. E potência de potência, b na x elevado a y, mantém a base e multiplica os expoentes. A família das funções exponenciais. Vou pegar um número b positivo para servir de base da nossa função exponencial. Então, vou definir a função f de x como sendo b elevado a x. Essa é a função exponencial de base b, né? Foi chamada função exponencial justamente porque a variável independente está no expoente, né? B, a base é um número positivo, está fixado, né? Fixamos b e x é a variável, então a variável está no expoente. Aí estão possíveis gráficos das funções exponenciais. Depende da base b. Se a base é um número maior do que 1, então está o gráfico em azul mais escuro, mais forte, a função exponencial ela é crescente, né? Se b é um número entre 0 e 1, lembramos que a base é sempre positiva. Se b é um número entre 0 e 1, né, a função é decrescente. Todos os gráficos sempre passam
pelo aquele ponto de coordenadas 0, 1, porque b elevado a 0 é sempre 1. Um gráfico totalmente sem graça é o caso da função exponencial de base 1, né? Porque 1 elevado a x é constante igual a 1, então é aquela reta tracejada ali, horizontal. Então, o domínio da função exponencial, seja para qualquer base, seja base maior que 1 ou base menor do que 1, é toda a reta real. Então, eu posso calcular a função exponencial para qualquer valor de x. Só que a imagem é o conjunto dos números positivos. Então, eu vejo que os valores que a função exponencial assume, independente da base, são sempre números positivos. Então, uma função exponencial nunca vai retornar, nunca vai ter saída zero ou saída negativa. Então, aqui estão alguns gráficos da família das funções exponenciais. Eu tomei base 2, base 13 e base 10, né, para as funções exponenciais com base maior que 1. E depois, para fazer a comparação, pode comparar com bases menores do que 1, tomei base 1/10, 1/3 e 1/meio. Um exemplo. Vamos esboçar o gráfico da função f de x igual a 1 menos 2x, e vamos encontrar também o seu domínio e a sua imagem. Então, a função y igual a 2x, a curva y igual a 2x é uma curva exponencial com base 2, uma 2 maior que 1, então a função crescente, tá? O típico gráfico de uma função exponencial está aí passando pelo ponto com coordenadas 0, 1. Se eu refletir essa curva pelo eixo do x, eu obtenho o gráfico da função y igual a menos 2 elevado a x. Então está aí o gráfico de menos 2 elevado a x. A diferença desse gráfico para o gráfico da nossa função é apenas somar 1 a todas as ordenadas, ou seja, fazer uma translação vertical de uma unidade para cima, né? Levantar o gráfico aí uma unidade para cima. Então está aí feito aí. A curva y igual a 1 menos 2x. O domínio deve ser toda a reta real, né? O intervalo que vai de menos até mais infinito. Já a imagem, a projeção da curva sobre o eixo y, são os valores que o y assume. Então são todos os números reais negativos de menos infinito até o 1, não incluindo o 1. A função exponencial natural. O número e, aproximadamente 2,71828, etc. E está toda parte da expansão decimal infinita desse número, que não é uma dízima periódica, não se repete, portanto é um número irracional. Esse número é de extrema importância na matemática, mas no momento não temos ainda as ferramentas matemáticas para entender a sua importância. Mas por enquanto, vamos apenas identificá-lo como aproximadamente 2,71828 e vamos, assim como nós sabemos que π é aproximadamente 3,1416, então podemos dizer que e é aproximadamente 2,71828 e é um número irracional, tem uma expansão infinita e aperiódica. E é um número importante, apenas isso. Então pode ser usado como base de função exponencial. Podemos fazer o gráfico da função em azul ali, a função exponencial de base e pela sua importância que vamos ver mais adiante no curso, essa é a função chamada exponencial de base natural, né? A função exponencial natural, a função exponencial de base e. Então esse é o gráfico em azul, está o gráfico de y igual a e na x. Em vermelho está o gráfico de y igual a e na menos x. Ora, e na menos x é 1 sobre e na x, que é igual a 1 na x sobre e na x. Então, usando propriedades das potências, então isso é 1 sobre e elevado a x. Então, a função e na menos x é a mesma coisa que 1 sobre e na x. Então, podemos, com um expoente negativo, então podemos expressar com um expoente, a função exponencial com um expoente positivo, mas com a base
invertida. Então a base fica 1 sobre e, logo se e é um número maior do que 1, é 2,7, então 1 sobre e é um número menor do que 1. Né? Então por isso que o gráfico da função em vermelho é decrescente, então tem aquele comportamento da função exponencial com base menor do que 1. Então o número 1 sobre e, um número entre 0 e 1. Aí estão os gráficos de algumas funções exponenciais com expoentes que não sejam exatamente x, podemos escolher x sobre 2, e na x, e na 2x, então para as exponenciais crescentes, ali em verde, roxo e azul. Para as exponenciais decrescentes, e na menos 2x, e na menos x, e na menos x sobre 2, né? Então usei aqui que e na menos ax, onde a é um número real qualquer, isso aí é 1 sobre e na ax, onde a é um número positivo. Então eu escolhi a igual a 1 meio, a igual a 1, a igual a 2, então naqueles três casos ali. Funções logarítmicas, vou pegar a base maior do que 1, b, e a função exponencial de base b. Então eu começo a traçar retas horizontais, imagino todas as retas horizontais possíveis, e eu vejo que a função crescente, né? Ela passa no teste da reta horizontal, então a função injetora logo inversível. Então a inversa da função exponencial de base b eu chamo de logaritmo de base b. Então está aí em azul o gráfico da função exponencial de base b com b maior do que 1, em vermelho o gráfico da função inversa dela, que eu chamo então de logaritmo base b de x. Note a simetria das duas curvas, né, em relação à reta y igual a x, né, como tem que acontecer. Né? Então uma curva é a imagem refletida da outra pela reta y igual a x. Então está aí a curva logaritmo base b de x, no caso b maior do que 1. Mas existe um outro tipo de logaritmo, que é o logaritmo de base b menor do que 1. Então eu pego b entre 0 e 1, a função exponencial, que é decrescente nesse caso. Ela também passa no teste das retas horizontais, então ela também é uma função inversível, e aí está o gráfico da função exponencial de base b menor do que 1 e o logaritmo correspondente gráfico da sua função inversa, que é o logaritmo de base b de x, onde b agora é um número menor do que 1. Note que a função logaritmo agora é um pouco diferente da função, no caso, logaritmo no caso da base maior do que 1, né? No caso maior, onde a base é maior do que 1, a função logarítmica é crescente, e essa é uma função decrescente, né? Se a base é menor do que 1, o logaritmo é decrescente. Note a simetria, né, das curvas azul e vermelha, elas são uma imagem refletida da outra pela reta y igual a x, né, como tem que ser para as funções inversas. Função em azul, então, é a função b de x, b elevado a x, a função exponencial de base b, tanto faz se b é maior que 1 ou menor que 1, o domínio sempre é toda a reta real, e a imagem, então, é o conjunto dos números positivos. Né? Logo, a função inversa, que é o logaritmo de base b de x, tem o seu domínio como sendo a imagem da f, né? Então o domínio da f menos 1 é o conjunto dos números positivos, então eu só posso definir o logaritmo para números positivos, né? O logaritmo de números negativos não está definido. E a imagem da função logarítmica é o domínio da função exponencial, ou seja, todos os números reais. Saliento propriedades fundamentais, uma é a inversa da outra, ou seja, se eu pego um x positivo, aplico o logaritmo de base b e depois uso esse resultado como um expoente da função exponencial de base b, eu devo voltar para x, isso significa que eu aplico primeiro o logaritmo, depois a função exponencial, e suma cancela o efeito da outra. Isso deve valer para qualquer x, desde que eu aplique o logaritmo primeiro, para qualquer x positivo, perdão, desde que eu aplique o logaritmo primeiro, aplicando a função exponencial primeiro,
Então isso posso usar então para qualquer x, porque o domínio da função exponencial é toda a reta real. Então se eu tenho um x qualquer, aplico a função exponencial nele, então faço b elevado a x e depois pego isso, aplico o logaritmo, tomo o logaritmo desse resultado. Então o logaritmo de base b de b elevado a x é x para todo x real. Isso significa que uma função é a inversa da outra. Devo salientar essa propriedade importante, né, que decorre que uma função é inversa da outra, que o logaritmo de x é igual a y, é um número y, c e somente c, b elevado a y é igual a x, ou seja, b elevado a y é igual a x, c e somente c, y é o logaritmo de x. Aqui eu posso usar essa propriedade para dizer que o logaritmo de 1 em qualquer base é zero. Né? Por quê? Pois b elevado a zero é sempre 1 independente do b, né? Para qualquer número positivo. Eu posso dizer também que o logaritmo da própria base é igual a 1. Né? O logaritmo de base b de b é 1. Por quê? Porque b elevado à primeira potência é b. O logaritmo, vimos que temos dois logaritmos, o logaritmo de base b maior que 1 e o logaritmo de base b menor que 1, com propriedades um pouco diferentes, né? De longe, o mais importante caso é o caso de b maior que 1, onde temos as bases mais importantes, que serão as bases e base 10, né, que são mais usadas nas aplicações. Então, de longe, o caso mais importante para os logaritmos é o caso logaritmo de base b maior que 1, que eu circulei ali no quadrado, né, salientei. Então esse é o logaritmo mais importante que deve ser estudado. Vamos considerar o logaritmo de base e, onde e é aquele número 2, aproximadamente 2,71828. Então temos a função exponencial de base e a sua função inversa, que será o logaritmo de base e. Notação que nós vamos empregar, que é uma notação universal, ln de x é usado para, ao invés de logaritmo base e de x. Quando tivermos então a base e, a chamada base natural, vamos usar a notação ln de x ao invés do logaritmo de base e. Então, ln de x significa logaritmo base e de x, chamado de logaritmo natural. E aí estão os gráficos da função exponencial de base natural, função e na x, em azul, e o gráfico da sua função inversa, a função logarítmica, a função logaritmo natural de x, ln de x. Note então a propriedade de simetria, né, a imagem refletida uma da outra, uma da curva uma da outra, em relação a reta y igual a x. Então nós temos a função exponencial de base e, f de x é e na x, sua função inversa é ln de x, o logaritmo natural. Então se eu tenho um x, eu aplico a função logarítmica nele, né? A função f na menos 1, o logaritmo, de x, eu vou parar no logaritmo de x, né? Então x elevado em ln de x. Se eu chamo esse ln de x de y e aplico a função f nele, a função exponencial, então esse y será elevado em e na y. Dessa forma, eu posso dizer que logaritmo de x é igual a y. Isso significa que e na y é igual a x, ou que se e na y é igual a x, então o logaritmo de x deve ser y. Então são duas coisas completamente equivalentes. Então o logaritmo natural de x é y, c somente c, e na y é igual a x. Além disso, uma função é inversa da outra, então o logaritmo de e na x é x. Então se eu aplico primeiro a função exponencial, depois aplico a função logarítmica, isso deve dar x para todo x real.
E se eu faço isso na ordem inversa, eu aplico primeiro o logaritmo, depois a função exponencial, isso também deve dar x, mas apenas para x positivo, já que eu estou aplicando o logaritmo primeiro, e o logaritmo só pode ser aplicado para números positivos, já que o domínio dessa função inclui apenas os números estritamente positivos. Uma notação que também é usada muito nas ciências, o logaritmo sem base, quando não escrevemos a base, designa o logaritmo de base 10. Então significa log x significa logaritmo base 10 de x. E aí estão o gráfico de alguns membros da família logaritmo base b de x, onde a base é maior que 1. Os logaritmos mais importantes são aqueles que têm a base maior que 1. Então, o logaritmo de base 2 está aí em roxo, logaritmo de base e, ln de x, o logaritmo natural em verde, e em vermelho o logaritmo de base 10, né, log x. Resolvendo equações envolvendo funções exponenciais e logarítmicas. Antes de apresentar as equações e a técnica de como resolvê-las, vamos ver algumas propriedades, vamos relembrar algumas propriedades dos logaritmos, quase todas elas já basicamente conhecidas de todos. Então b é um número positivo, diferente de 1, que vai ser usado como base para o logaritmo, x e y números positivos e r um número real. Então aqui estão as propriedades dos logaritmos. Propriedade A diz que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. O logaritmo de x vezes y é igual ao logaritmo de x mais o logaritmo de y, isso para qualquer base b positiva. O item B diz que o logaritmo do quociente é a diferença dos logaritmos. Então, o logaritmo de x sobre y é o logaritmo de x menos o logaritmo de y. E o item C diz que o logaritmo de x elevado a r, então a potência, o expoente salta lá para fora, fica r vezes o logaritmo de x na base B. E o item D é um caso especial do item C, onde r é menos 1. Se r for menos 1 no item C, x na menos 1 fica 1 sobre x, que é exatamente o que eu tenho no item D. Então no item C ele diz que nesse caso eu tenho r, que é menos 1 vezes logaritmo de x. Então o logaritmo de 1 sobre x é menos o logaritmo de x para qualquer base B. Essas propriedades podem ser usadas para simplificar expressões como essa. Então, vou pegar logaritmo de base 10, o log de x2y3 sobre raiz de z. Então, usando a propriedade B, eu posso dizer que isso é um quociente, então isso é a diferença dos logaritmos, o logaritmo de x2y3 menos o logaritmo de raiz de z. Agora eu vou usar na primeira parcela ali a propriedade A, então dizendo que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então o logaritmo de x2y3 é o logaritmo de x2 mais o logaritmo de y3, ainda tinha lá o logaritmo da raiz de z que eu escrevi, agora a raiz de z como z não, meio. E agora eu vou usar a propriedade C, a propriedade da potência, então aqueles expoentes ali fazem papel do R no item C, né? O expoente 2, o expoente 3 e o expoente 1,5, eles saltam lá para fora dos logaritmos, então ficam multiplicando o seu respectivo logaritmo. Então tem 2 vezes o logaritmo de x mais 3 vezes o logaritmo de y menos 1,5 logaritmo de z. Essa expressão aqui, 5ln, o ln então tem o logaritmo de base e, né? Então 5ln de 2 menos 2ln de 3 mais ln de 1/3 pode ser escrita de uma maneira diferente. Eu posso usar a primeira propriedade C e colocar o 5, que está multiplicando o logaritmo, o 5 passa para dentro como um expoente, então fica o logaritmo de 2 na quinta, menos 2ln de 3 mais o logaritmo de 1/3. Esse 2 na quinta é 32, eu vou escrever isso depois, mas agora eu vou observar aqui o logaritmo de 1/3 pela propriedade D é igual a menos o logaritmo de 3, então eu tenho então, agora, o logaritmo de 32, que é o 2 na quinta, né, menos o ln de 3 menos ln3, né, que é o logaritmo de 1/3. Então isso tudo fica ln de 32 menos 3 vezes o logaritmo de 3. Agora eu passo aquele 3 ali para dentro como expoente usando a propriedade C, né? Então fica o logaritmo de 32 menos o logaritmo de 3 na terceira, que é 27.
E aí finalmente eu uso a propriedade B, então o logaritmo, tenho diferença de logaritmos, isso é o logaritmo do quociente, né, para a propriedade B, então isso é o logaritmo de 32,27. Vamos resolver então algumas equações logarítmicas. Vamos resolver a equação logaritmo de x igual a raiz de 2, ou seja, o logaritmo de base 10 de x igual a 2. Encontre x tal que log x igual a raiz de 2. Para cancelar o efeito do logaritmo, nós usamos a sua função inversa, que é a função exponencial, no caso a função exponencial de base 10. Então 10 elevado ao logaritmo de x deve dar x, então eu aplico a função exponencial de base 10 a ambos os lados, logo cancelando 10 com 10 elevado a logaritmo de x cancela, fica simplesmente x, né? Então está aí a solução, x é igual a 10 elevado a raiz de 2. Podemos deixar a solução assim, indicada assim, ou se precisamos do valor exato, então aqui é a hora de usar a calculadora científica, isso dá aproximadamente 25,95 se você está interessado num valor numérico. Vamos resolver essa equação logarítmica, é logaritmo natural, logaritmo de base e. Então tenho ln de x mais 1 igual a 5. Então para cancelar o efeito do logaritmo, eu aplico a função exponencial, no caso de base e, ambos os lados. Então eu tenho e elevado a ln de logaritmo de x mais 1 é igual a e na quinta potência. Então e com logaritmo cancela e fica x mais 1. Né? X mais 1 igual a e elevado à quinta, isso porque a função exponencial cancela o efeito do logaritmo, né, da sua base correspondente na base e, no caso. Isolando x, eu tenho x igual a e na quinta menos 1, podemos deixar indicada a resposta assim, ou se precisamos de um valor numérico, essa é a hora de usar a calculadora, então, usando a calculadora temos aproximadamente 147,41 o valor de x. Vamos resolver essa equação aqui bem mais simples. 5 elevado a x igual a 7. Para cancelar, é uma função exponencial que está sendo aplicada em x. Para cancelar o efeito da função exponencial, eu uso a sua função inversa, que é o logaritmo de base 5. Então, aplico a função logaritmo de base 5 ambos os lados. Então eu posso dizer que o logaritmo de base 5 de 5 na x é igual ao logaritmo de base 5 de 7. Só que o logaritmo de base 5 de 5 na x é igual a x, né? Porque uma função cancela o efeito da outra. São funções inversas uma da outra. A função exponencial 5 na x e a função logaritmo de base 5 de x. Logo, x é logaritmo de base 5 de 7. Podemos deixar a resposta indicada assim, ou se precisamos de uma conta, realmente um valor numérico, temos que usar uma calculadora. Só que, em geral, calculadoras científicas não têm a tecla logaritmo de base 5. Mas usando um sistema computacional, como o GeoGebra ou o Wolfram Alpha, aí podemos calcular o logaritmo de 7 na base 5, o logaritmo base 5 de 7, que é aproximadamente 1,21. Para corrigir então esse pequeno detalhe, para que usamos o logaritmo padronizado para qualquer equação exponencial, aqui eu usei o logaritmo de base 5 para resolver essa equação exponencial, porque o expoente era 5, mas se o expoente fosse 4, eu teria que usar um logaritmo de base 4. A verdade é que eu posso usar sempre o logaritmo de base e, que vai ser o nosso logaritmo padrão, logaritmo natural. Então vamos pegar a mesma equação, 5 elevado a x igual a 7. Ao invés de usar o logaritmo de base 5, eu vou aplicar o logaritmo natural a ambos os lados. Então eu tenho ln de 5 na x igual a ln de 7. Assim, agora vou usar a propriedade, aquela chamada propriedade C dos logaritmos, aquela propriedade que diz que a potência, o expoente vai lá para fora, sai para fora multiplicando. O logaritmo natural não cancela a função exponencial de base 5, mas eu posso expressá-la de uma maneira diferente. Então, usando essa propriedade, o expoente salta lá para fora, fica x ln de 5 igual a ln de 7 que eu já tinha lá.
Então, ln de 5 é apenas um número, posso passar para o outro lado dividindo, então escrever a solução como sendo o logaritmo natural de 7 dividido pelo logaritmo natural de 5. Poderia deixar a resposta indicada assim, mas se eu quiser um valor numérico, aí agora sim eu posso pegar qualquer calculadora científica, essa sim, de qualquer celular, de qualquer marca, qualquer calculadora científica vai ter a tecla ln, o logaritmo natural. Então eu posso calcular o logaritmo natural de 7, posso calcular o logaritmo natural de 5 e dividir, fazer a divisão e encontrar aproximadamente 1,21, como eu já sabia. Então esse vai ser o método que nós vamos usar para resolver equações exponenciais de qualquer base, não só a base 5, mas com qualquer base. Note que isso foi uma maneira indireta de dizer que o logaritmo de base 5 de 7 é igual ao logaritmo natural de 7 sobre o logaritmo natural de 5. Nós vamos ver mais tarde que essa propriedade é válida para outros números também, a mudança de base de logaritmos. Antes disso, vamos resolver mais alguns problemas envolvendo equações exponenciais. Um problema prático aqui, envolvendo um satélite que requer 7 watts de potência para operar em plena capacidade, está equipado com uma fonte de potência de radioisótopos cuja saída em watts é dada pela equação P. Então, a potência P é igual a 75 N menos T sobre 125, onde o T é o tempo em dias que a fonte é usada. Então, por quanto tempo o satélite pode operar na capacidade máxima? A capacidade máxima requer 7 watts. Só que essa potência aí é uma função exponencial, então ela vai decair. E em algum momento ela vai chegar a 7 watts. E nesse momento, a partir desse momento, ela vai continuar decaindo e aí para valores menores do que 7 watts. E não estará mais em capacidade máxima. Então, temos que achar exatamente esse instante. Então, para resolver o problema, eu noto que o gráfico aí da função P como função do tempo é uma função exponencial com decaimento. Ali é em roxo. E em vermelho eu tenho a reta P igual a 7, né, que é o satélite requer 7 watts de potência para operar em capacidade máxima. Então, eu tenho que achar a intersecção da reta com a curva roxa. E a partir daquele instante, a curva roxa estará abaixo da reta, então não estará mais em capacidade máxima. Então eu tenho que resolver a equação 75 N menos T sobre 125 igual a 7. Eu isolo a função exponencial dividindo tudo por 75, então N menos T sobre 125 é igual a 7 sobre 75. Agora eu tenho uma equação exponencial de base E para isolar o t, né, para cancelar o efeito da função exponencial, eu aplico o logaritmo natural a ambos os lados. Então ln da função exponencial deve ser igual ao ln de 7 sobre 75. O ln cancela o efeito da função exponencial, então eu fico com menos o expoente, né, fico com um expoente que é menos t sobre 125 igual ao logaritmo de 7 sobre 75. Isolando t, então eu tenho que t, aquele ponto lá onde eu tenho a intersecção, é menos 125 vezes ln de 7 sobre 75. Aparentemente, pela nossa resposta, o instante t seria um instante negativo, que não faria sentido, né? Mas menos 125 vezes logaritmo de 7 sobre 75 não é um número negativo, isso é um número positivo, porque o logaritmo de 7 sobre 75, esse sim é um número negativo, e multiplicado por 125, por menos 125, perdão, isso dá um número positivo. Então, fazendo a conta usando uma calculadora científica qualquer, isso vai dar aproximadamente 296,4 dias. Então, depois deste tempo, depois de 296,4 dias, a curva em roxo, a potência vai estar abaixo dos 7 watts requerido para operar em capacidade máxima.
Vamos resolver então esta equação. E na x menos e na menos x dividido por 2 igual a 1. Então temos que encontrar o valor de x que satisfaz essa equação. Então primeiramente vamos multiplicar ambos os membros por 2, né? Então passar aquele 2 para o outro lado, então fica e na x menos e na menos x igual a 2. Aqui a tentação é tentar aplicar o logaritmo a ambos os lados, né? Seria logaritmo de e na x menos e na menos x igual ao logaritmo de 2, e daqui é impossível de isolar o x, né? Porque aqui eu não tenho propriedades do logaritmo que eu possa usar. Dizer que aquele termo ali, logaritmo de e na x menos e na menos x, pode ser escrito como um logaritmo de e na x menos o logaritmo de e na menos x, é errado. Então isso aqui não vale, nós não temos essa propriedade, né? Nós temos a propriedade por logaritmo do quociente, não por logaritmo da diferença. Então temos que voltar aqui para a nossa equação, e na x menos e na menos x igual a 2, e buscar um outro método, uma outra saída. A ideia aqui é multiplicar ambos os lados por e na x. Vamos ver por que isso logo em seguida. Vou multiplicar ambos os lados da equação por e na x. Então o que vai acontecer quando eu faço a multiplicação? Eu fico com e na x vezes e na x menos e na menos x vezes e na x. Do lado direito, 2 vezes e na x. O interessante é observar o que acontece com esse termo e na menos x vezes e na x. Vamos colocar lá. E na menos x vezes e na x, pela propriedade das potências, com produtos de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, então eu tenho e na menos x mais x, isso é e na zero, que é 1. Então esse termo e na menos x vezes e na x, isso dá 1. Então eu substituo ali por 1 e observo que eu tenho e na x ao quadrado, esse e na x vezes e na x, passo o outro termo, 2e na x para esse lado, fica menos 2e na x, menos então aquele produto das exponenciais que dá 1. Então agora eu observo que eu tenho uma equação quadrática. Se eu fizer uma mudança de variável, u igual a e na x, eu mudo a variável, faço u igual a e na x, então eu tenho a equação u quadrado menos 2u menos 1 igual a 0. Então, resolvendo por Bhaskara, aí eu tenho então u igual a 2 mais ou menos a raiz de 2 quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 1 sobre 2, aí tenho 2 mais ou menos a raiz de 8 sobre 2, a raiz de 8 é 2 raiz de 2, então agora eu posso cancelar o 2 e eu tenho u igual a 1 mais ou menos a raiz de 2. Como u é igual a e na x, né, então e na x pode ser 1 mais raiz de 2, e o e na x também pode ter outra possibilidade, que é 1 menos raiz de 2. Só que raiz de 2 é um número maior que 1, aproximadamente 1,4, alguma coisa assim. Então, obviamente, um número maior que 1. Então, aquele termo ali, 1 menos raiz de 2, é um número negativo. Né? E isso exclui essa possibilidade, porque e na x não pode ser um número negativo, já que a imagem da função exponencial é o conjunto dos números estritamente positivos. E na x jamais pode ser igual a um número negativo para qualquer x, então essa possibilidade está excluída. Eu tenho apenas uma possibilidade, que é e na x igual a 1 mais raiz de 2. Agora sim eu tenho uma equação exponencial onde eu posso aplicar um logaritmo a ambos os lados. Aí o logaritmo de e na x vai eliminar o efeito, né, da exponencial, a aplicação do logaritmo. Eu vou ficar apenas com x igual ao logaritmo de 1 mais a raiz de 2, que essa é a solução única da nossa equação. Podemos deixar indicado assim. Se necessitamos de um valor numérico, então agora usa a calculadora. Isso dá aproximadamente 0,881. E essa é a única solução. Vamos ver a fórmula de mudança de base para logaritmos. Pegar dois números positivos, a e b, e considerar a equação exponencial b elevado a x igual a a. Então, como eu tenho uma função exponencial de base b, eu busco a função inversa dela, que é o logaritmo de base b, para cancelar o efeito da função exponencial.
Dessa forma eu vou ter x igual ao logaritmo de a na base b, e essa é a solução desta equação exponencial. Por outro lado, eu posso resolver essa mesma equação exponencial usando o logaritmo natural. Então, aplicando o logaritmo natural a ambos os lados, então eu tenho ln de b, né, x igual a ln de a. Só que agora eu uso a propriedade dos logaritmos para colocar o expoente lá para fora, multiplicando o logaritmo de b. Então eu tenho x vezes ln de b igual a ln de a. ln de a e ln de b são apenas números reais, então eu tenho uma solução aqui, x, na forma x igual a logaritmo de a sobre logaritmo de b, ou seja, ln de a sobre ln de b. Então eu tenho duas equações que são idênticas, aparentemente com soluções diferentes, né? Uma é logaritmo de a na base b e a outra é ln de a sobre ln de b. Então, obviamente essas duas quantidades devem ser iguais, então logaritmo de a na base b deve ser igual a ln de a sobre ln de b. Então qualquer expressão envolvendo o logaritmo na base b pode ser convertida para uma expressão equivalente usando apenas o logaritmo natural, então usando essa fórmula de mudança de base. Por exemplo, então eu tenho uma expressão logaritmo de 5 na base 3, ela é igual a ln de 5 sobre ln de 3. O log de e significa logaritmo base 10 do número e, significa então ln de e sobre ln de 10. Mas o ln de e é 1, porque a base do logaritmo natural é o próprio e. Então o logaritmo da base é 1, então fica 1 sobre ln de 10. Falando um pouco sobre escalas logarítmicas. Vamos pegar a função logaritmo base 10. Então y igual a logaritmo base 10 de x. Vamos substituir o argumento dessa função, substituir o x por 10x. Em outras palavras, eu tomo o x, o argumento da função, ele é multiplicado por 10. Vamos ver qual o efeito disso na variável dependente, qual o efeito disso sobre y. Então, se eu multiplico o argumento de um logaritmo por 10, vamos ver o que acontece. Usando propriedades dos logaritmos, o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos, então se dá logaritmo de 10 mais logaritmo de x. Mas o logaritmo de 10 é igual a 1, que a base é 10. E o logaritmo de x é o próprio que eu chamei de y. Então, isso é 1 mais y. Em outras palavras, se eu substituo o argumento da função logarítmica por um argumento 10 vezes maior, o que acontece com a função? A função cresce uma unidade. Então, toda vez que o x é multiplicado por 10, o y responde crescendo apenas uma unidade. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a intensidade do som, que é medida em watts por metro quadrado, intensidade I. A intensidade I0 é uma constante 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Esse é o limiar da audição humana. Então, abaixo, uma intensidade sonora abaixo deste limiar não é perceptível para um ser humano. Então, esse I0 é usado como um valor de referência para fazer comparações. Então, se eu tiver, por exemplo, a intensidade do cochicho humano é 300 vezes o valor do limiar I0. Então, significa que a razão entre a intensidade do cochicho humano I e o valor de I0, o valor da base de comparação, que é o limiar da audição humana, essa razão é 300. Por outro lado, outros sons importantes aí na convivência das pessoas e nas aplicações, por exemplo, a intensidade do som de uma turbina de avião a 50 metros de distância é 10 na 13 vezes I0. 10 na 13 é um número extremamente grande, são 10 trilhões de vezes o limiar da audição humana. Então significa que a razão entre a intensidade de som de uma turbina do avião e o limiar da audição humana é 10 trilhões, né? 10 na 13. Isso dá uma variação muito grande entre dois sons diferentes, né? O cochicho humano e a intensidade da turbina, números que
a comparação desses números dificulta um pouco nas aplicações. Uma variação muito grande entre essas possíveis razões. Então isso pode ser corrigido através de uma escala logarítmica. Vamos fazer o seguinte, nós vamos definir este número beta como sendo 10 vezes o logaritmo de i sobre i0. Então, ao invés de considerar i sobre i0, nós vamos medir basicamente o seu logaritmo e daí vamos multiplicar por 10. Vamos pegar um múltiplo do logaritmo da razão entre a intensidade do som e o limiar da audição humana. Isso nós vamos chamar de beta, e essa constante nós vamos chamar então de nível de som. E a unidade, isso é medido em decibéis. Vamos pegar o argumento, né? O argumento é I, né? I0 é uma constante, né? Uma constante 10 a menos 12 ali. Então, se eu multiplicar o argumento por 10, vamos ver o que acontece com o nível de som, com a constante beta. Então, se a intensidade é multiplicada por 10, usando então propriedades de logaritmos, eu tenho 10 vezes o logaritmo de 10 mais o logaritmo da razão i sobre 0, que eu posso enxergar o argumento ali como 10 vezes a razão i sobre i0. Mas o logaritmo de 10 é 1 e o logaritmo de i0 i sobre i0 vezes 10, isso é interessante, né? Quando eu multiplico por 10 ali, então eu tenho 10 vezes 1 que dá 10, e 10 vezes o logaritmo de i sobre 0, isso é o beta, né? Esse é o nível de som. Então esse valor é beta, então isso aqui dá 10 mais beta. Então o nível de som ele cresce 10 unidades quando a intensidade é multiplicada por 10. Então com a escala logarítmica, cada vez que eu multiplico a intensidade sonora por 10, o nível de som em decibéis será acrescido apenas de 10 unidades. Então, tem a seguinte tabela. Seu nível de som em decibéis, na coluna da esquerda, e a razão entre a intensidade sonora e o limiar da audição humana. Então, se o nível de som é 0 decibéis, significa a razão é 1, né? Porque o logaritmo de 1 é 0. Né? Então, para que beta seja 0, i sobre 0 deve ser 1, ou seja, essa é de 0 decibéis significa o valor base, né? Que é o limiar da audição humana. 10 decibéis, então significa um som 10 vezes maior que a da audição humana. Então, de 10 para 20, né, 20 decibéis, há uma multiplicação por 10. Então, o nível de som aumenta 10 unidades. Cada vez que o nível de som aumenta 10 unidades, a intensidade é multiplicada por 10. Então, se eu pegar, por exemplo, 10 na 13, né, da turbina do avião, 10 na 13 terá um nível de som igual a 130, né, que pode ser facilmente comparado aí com um nível da intensidade aí do cochicho humano. Então, os números ficam bem mais fáceis para serem comparados. Não há uma distância muito grande entre eles usando a escala logarítmica. Vamos ver então um exemplo bem prático. A decolagem de um ônibus espacial gera um nível de som de 150 decibéis perto da plataforma de lançamento, enquanto que a buzina de um carro a 1 metro de distância tem um nível de som de 110 decibéis. Qual a razão da intensidade de som do ônibus espacial com a intensidade do som da buzina? Ou seja, quantas vezes é maior a intensidade do som do ônibus espacial comparado com a intensidade do som da buzina do carro? Então vou chamar de I1 a intensidade do som da buzina, beta1 seu correspondente nível de som. Beta1 foi fornecido, isso é 110 decibéis. I2 a intensidade do som do ônibus espacial e beta2 é o nível de som do ônibus espacial, então beta2 é 150 decibéis, foi dado no problema também. O que queremos calcular é I2 sobre I1, a razão I2 sobre I1.
Então vamos lembrar que beta1 é 10 vezes o logaritmo base 10 da razão I1 sobre I0, I0 o limiar da audição humana, né, isso entra na definição de nível de som. Beta2 praticamente a mesma fórmula, a mesma expressão, só substituir o I2 por I1. Então eu posso observar o seguinte: se eu subtrair beta2 e beta1, então considerar a diferença beta2 menos beta1, isso é 10 vezes, né, colocando 10 em evidência, ali deve ficar 10 vezes a diferença dos logaritmos das razões I2 por I0 e I1 por I0. Quando eu tenho uma diferença de logaritmos, então eu posso usar propriedades de logaritmos. Na verdade, isso é o logaritmo de uma razão, de um quociente, o quociente das razões, na verdade. Então, isso é 10 vezes o logaritmo do quociente entre I2 sobre I0 dividido por I1 sobre I0. Então, aí está 10 vezes o logaritmo de I2 sobre I0 dividido por I1 sobre I0. Agora I0 está no denominador em ambos os termos, pode ser cancelado e me resta apenas então 10 vezes o logaritmo de I2 sobre I1. Beta 2 é 150, beta 1 é 110, então eu tenho 150 menos 110 igual a 10 vezes o logaritmo de I2 sobre I1. Dessa forma, o logaritmo de I2 sobre 1 vezes 10 é igual a 40, dividido por 10 eu tenho que o logaritmo da razão que eu quero calcular é igual a 4. Então queremos calcular I2 sobre I1. Temos uma equação logarítmica com um logaritmo de base 10. Vamos usar a função exponencial de base 10 para cancelar o efeito do logaritmo. Então 10 elevado a logaritmo de I2 sobre 1 igual a 10 na quarta. 10 na quarta é 10.000, então I2 sobre I1 deve ser igual a 10 na quarta, que é 10.000. Então, em outras palavras, a razão é 10.000, significa que o som do ônibus espacial tem intensidade 10.000 vezes maior do que a buzina de um automóvel. Algumas palavras sobre o crescimento exponencial e crescimento logarítmico. Essa tabela aí, na coluna da esquerda eu tenho os valores para x, coluna central eu tenho os correspondentes valores para a função exponencial e na x, ilustrando aí o crescimento exponencial. E na coluna bem da direita eu tenho a função logaritmo natural de x, logaritmo de base e, que ilustra também o crescimento logarítmico. Podemos, dando uma olhada rápida nos números, podemos dizer que a função exponencial tem um crescimento muito rápido, né? Enquanto que a função logarítmica tem um crescimento muito lento. Né? Se eu comparar pelo menos só as 10 primeiras entradas, né, para x de 1 até 10, me concentrar só nessa parte da tabela, eu vejo que a função exponencial vai de 2,7 aproximadamente até um número de 22 milhões, né, em torno de 22 milhões, uma variação pequena, né, do x de 1 para 10, a função exponencial variou de 2,7 até 22 milhões aproximadamente. Enquanto isso, a variação do logaritmo também é muito pequena. O crescimento logarítmico, quando o x cresce de 1 para 10, o logaritmo cresce de 0 para 2,3 aproximadamente. O mais interessante é que quando o x cresce muito, né, de 10 para 100, foi multiplicado por 10, o logaritmo cresce muito pouco, nós já vimos isso, né, ilustrado pelas escalas logarítmicas. Então, o logaritmo, quando x é 10, o logaritmo cresce de 2,3 para 4,61, né, quando o x cresce de 10 para 100, e quando o x cresce de 100 para 1000, a nova multiplicação por 10, né, o logaritmo cresce muito pouco, né, apenas de 4,61 para 6,91. Vamos colocar uma definição. Vamos dizer que a função, uma função cresce sem cota com x crescente, se os valores da função f de x acabam excedendo qualquer número m
maior que ele seja, à medida que x cresce sem parar. Isso é então a função crescer sem cota, né, com x crescente. Significa que ela ultrapassa qualquer valor m que você possa imaginar. É só uma questão de tempo, é só uma questão de esperar o quanto o x tem que ser grande para que a função f de x seja maior que qualquer número m. Vou pegar a função exponencial, né, que temos aí a tabela de números ao lado, o gráfico da função exponencial. Eu vou querer mostrar que a função exponencial ela cresce sem cota. Então eu pego um número m qualquer, aquela reta horizontal com y igual a m, ela vai cortar o gráfico em ponto, né? Isso aí é para achar esse ponto, né, onde nx é igual a m. Qual o valor de x tal que nx é igual a m, eu resolvo essa equação exponencial facilmente aplicando o logaritmo. A solução é o logaritmo de m, logaritmo natural. Então aquele valor ali é o logaritmo natural. E observando que a função é crescente, né, eu noto então que a partir desse ponto, né, se x for maior que o logaritmo de m, então a função nx será maior do que m. Então posso dizer então que se x for maior que o logaritmo de m, a função nx será maior que m, onde m é qualquer número. Então a função exponencial ela cresce sem cota e ela cresce muito rápido. Por exemplo, vamos tomar m igual a 1000, por exemplo. Eu gostaria que a função exponencial fosse maior que 1000, que nx fosse maior que 1000. A partir de qual valor de x isso vai acontecer? Isso vai acontecer a partir do valor logaritmo de 1000. E o logaritmo de 1000 é 6,91, é a última entrada ali na nossa tabela. Então, se x for maior que 6,91, nx será maior do que 1000. Então, para nx ser maior que 1000, eu não tive que esperar muitas unidades de x, né? O x não precisa ser muito grande. O x maior que 6,91 já é suficiente. Vamos examinar agora o crescimento logarítmico. A função logaritmo de x também vai crescer sem cota, mas ela vai crescer de maneira muito lenta. Ali eu coloquei aquele valor que o gráfico toca na reta y igual a m. Eu gostaria que a função logaritmo de x fosse maior que m. Então, quando é que, a partir de qual valor de x isso vai acontecer? A partir daquele valor e na m, né? Se o logaritmo de x é m, isso é somente se x é igual a e na m, resolvendo a equação logarítmica, né? Então, eu posso dizer que a função logarítmica, o logaritmo de x, será maior do que m quando x for maior do que e na m. Então, a partir daquele instante ali, e na m, logaritmo de x será maior do que m. A função ela cresce sem cota, né? Então, x maior que e na m vai implicar logaritmo de x maior que m. M é qualquer número que você possa imaginar. Então vamos pegar, por exemplo, 1000. Então vamos m igual a 1000. Gostaríamos de ver a partir de qual valor de x o logaritmo de x será maior do que 1000. Isso vai acontecer para x maior que e elevado a 1000. E isso está lá na nossa última linha da tabela. Isso é um número astronômico, um número extremamente grande. E na 1000 é aproximadamente 1,97 vezes 10 na 434, que é um número inimaginável de tão grande. Então, para a função logarítmica superar a constante 1000, o x tem que ser extremamente grande, tão grande, né, do tipo 1,97 vezes 10 na 434. Isso vai acontecer, é possível disso acontecer. Então o logaritmo natural ele vai superar qualquer constante, é só uma questão de ajuste, só que o x vai assumir valores a partir dos quais isso acontece, são valores
astronomicamente muito grandes. Então, isso significa que a função logarítmica ela cresce sem cota, sim, da mesma maneira que a função exponencial também cresce sem cota, mas a função exponencial cresce muito rápido e a função logarítmica cresce muito, de forma muito lenta.